Então, Paula, e tudo isso afetou ou induziu o governo americano, de alguma forma, eu estou falando aí dos descalabros do Supremo Tribunal Federal, institucionais, jurídicos, constitucionais, bom, você pode escolher. Tudo isso induziu a uma ação mais severa por parte do governo americano, seja com a Magnitsky, que foi a mais pesada, contra o ministro Alexandre de Moraes, ou as sanções aos outros ministros. O que acontece na relação de uma esposa de ministro atuando por um cliente que tem interesse dentro do Supremo, o caso agora só está com o Supremo, com aquele sigilo absoluto decretado pelo Toffoli, o mesmo que nomeou sem sorteio Alexandre de Moraes para o inquérito do fim do mundo, e daí o Brasil degringolou como uma democracia e começa lá em 2019, nós já falamos disso há muito tempo. A questão é que tudo isso veio, obviamente, a partir desse, digamos, descompasso. Eu vou ser elegante aqui, mas na verdade o Supremo simplesmente atropelou tudo que tinha pela frente. Daí, se por um acaso isso interferiu, e volto um pouquinho só ao assunto anterior, me permita, se isso foi negociado apenas, ou seja, dosimetria, como houve o elogio por parte da autoridade do governo americano, que está muito longe de ser anistia, em que pese o fato de ser o possível, mas se isso estava numa negociação com os Estados Unidos a ponto de conceder em relação a Magnitsky, parece que saiu barato para o governo brasileiro, porque nós temos ali, vamos lá, não bastasse, por exemplo, a justiça brasileira estar descompassada hoje com a atuação de parentes de ministro em casos em que eles próprios vão julgar, o que é uma afronta a qualquer lógica democrática em qualquer lugar do mundo, não apenas na maior democracia do mundo, como também tudo que veio. Nenhuma daquelas razões que o governo americano alegou para a aplicação da Magnitsky ou das sanções aos ministros. Eu estava conversando há pouco com o Alexandre aqui, enquanto a gente tentava resolver os problemas técnicos aí em Manaus, nada daquilo se dissipou, tudo aquilo continua existindo. Se a gente olhar, por exemplo, Clériston da Cunha, é uma pessoa que nunca mais volta para a família. Se a gente olhar, por exemplo, como o processo da trama golpista foi na primeira turma, não for inadequado, ou seja, o processo completamente ilegal porque afrontou a lógica da árvore envenenada, nada disso se alterou. Os americanos, que o próprio governo americano, a Casa Branca, alegava que foram perseguidos por decisões do ministro Alexandre de Moraes, nada daquilo desapareceu. Aí volta o caso do Banco Master. O caso do Banco Master mostra claramente como a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, está longe de qualquer lógica institucional. E estou sendo de novo elegante aqui, porque nós sabemos que a coisa é bem mais grave, a gente tem denunciado todas aqui, você acompanha isso aqui na Revista Oeste. Eu vou trazer o Alexandre para essa conversa, porque a gente fala disso porque nós não temos financiamento de nenhum governo e de nenhum partido, muito pelo contrário. Quem financia a Revista Oeste são os leitores e os anunciantes. É uma relação de cumplicidade do ponto de vista de buscar os fatos e divulgá-los, em que pese, às vezes, isso nos doer, do ponto de vista de perseguição a esse ou aquele grupo, ou a essa ou aquela bolha. Mas nós continuamos com um compromisso jornalístico, porque é só este que nós temos. E o jornalismo se vive de fatos. Ou seja, o Banco Master é só uma explosão, algo que vazou, de algo que todo mundo sabia que estava acontecendo. É uma proporção, claro, gigantesca, né, Alexandre? Isso chama atenção, porque como é que pode ter um contrato desse? E na reportagem do Augusto e do Caute dessa semana na Revista Oeste, né? Era para qualquer necessidade e um contrato milionário que não se vê em lugar nenhum do mundo. Alexandre, deixa eu te trazer para o debate, porque de Manaus você não consegue nos ouvir, né? Então, faço aqui esse meio campo, por favor. Eu estou ouvindo, agora eu estou ouvindo Manaus, né? Eu passei a ouvir, mas olha só, Piotr, eu vou insistir em fazer essa figura. O contrato em si, pelo seu valor, pelo seu conteúdo, ele se basta, ele se explica. A gravidade dele está explícita, eloquente, né? Mas eu queria... As pessoas estão muito... Eu estou vendo aqui as mensagens, as pessoas estão muito carentes de mais informação sobre Magnitsky, sobre Moraes. Aí eu queria trazer só uma historiazinha recente, algumas histórias recentes. 9 de setembro de 2021, Temer e Moraes vão a Bolsonaro para propor um acordo de paz.
para acabar com aquele ruído todo, né, em que não pode, o presidente não pode exercer o seu, o seu poder nomeando o diretor da Polícia Federal, etc. Sempre que eu tentei do presidente uma explicação sobre esse acordo, ele me respondia mal-humorado, pergunta para o Moraes, pergunta para ele. Então, é um mistério de acordo com o Moraes, né? Estamos falando agora com um acordo envolvendo o Moraes, eu fico me perguntando se é um acordo que não foi cumprido ou o que aconteceu. Aí, a outra coisa, Lula ontem, a notícia diz que falou rapidamente com Maduro. Ora, Maduro gosta de conversar. Ele pega o microfone como Fidel Castro. É aquela lenga-lenga, aquela arenga. E não houve arenga nessa ligação. Será que Lula, em nome de Trump, fez alguma sugestão a Maduro? Né? Sabe por que eu ligo isso? Porque o Aloysio Mercadante me contou lá atrás, lá longe, né? 2003, Lula foi à Casa Branca, foi aos Estados Unidos, se encontrou com o presidente Bush, tão republicano quanto o Trump. E Mercadante estava presente e me contou que ouviu o Bush dizer para Lula: olha, eu vou invadir o Iraque, não se meta. Eu, em compensação, não me meto com Chávez, você cuida dele. E Lula topou. Será que ele não recebeu essa incumbência de outro republicano para ver se cuida do Maduro? Eu estou fazendo uma especulação, juntando fatos históricos, né, para fazer uma especulação, já que a gente não tem um esclarecimento que nos satisfaça sobre essa decisão de cancelar a Magnitsky. Como eu disse, eu volto a dizer, a lógica indica o seguinte: ou errou quando sancionou, ou está errando agora, porque os fatos que levaram à sanção continuam. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir? A verdade é uma só: você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só: fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica, que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor.